Não se preocupem que a mensagem não é muito longa, tá? É uma mensagem... É uma mensagem pequena, tá? Então, hoje a gente vai falar de um personagem bíblico, tá? Ele se encontra lá no livro de Juízes. A gente vai pegar, não vou ler toda a história dele, a gente vai ir pegando partes, então, tá? Juízes, capítulo 13. Então, de que personagem a gente vai falar, então? Sansão, né? Então, a gente vai ler ali, Sansão 13 diz assim, o versículo 1. Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zorá e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você não podia ter filhos, e por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho, nem cerveja, nem coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus, como narizeu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Será que ela ficou feliz quando o anjo apareceu para ela? Acredito que sim, né? Ela não podia ter filhos. Agora, além de ela poder ter um filho, esse filho não seria qualquer filho, né? Ele seria um filho muito abençoado por Deus, né? Ele ia ter uma missão muito importante, né? Então, acredito que ela ficou muito feliz, né? Quando ela recebeu a visita do anjo. Então, a mulher procurou o marido e disse: Um homem de Deus falou comigo. Ele parecia um anjo de Deus, e isso me deixou apavorada. Eu não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava, mas prometeu que eu ficaria grávida e que teria um filho, e mandou que eu não beba vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, pois o menino será dedicado a Deus, como narizeu por toda a vida. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: Ó meu Deus, peço que mandes de volta o homem de Deus que enviaste, para ele nos dizer o que devemos fazer com o menino quando nascer. Eles ficaram muito felizes, mas ao mesmo tempo ficaram preocupados, porque era uma responsabilidade muito grande, né? Então eles oraram novamente a Deus, porque eles queriam saber depois que o menino nascesse como eles deviam proceder então com o menino, né? Com esse filho. Deus fez o que Manoá pediu. O anjo apareceu de novo à sua mulher quando ela estava sentada no campo, e o marido não estava por perto. Então ela correu depressa para o lugar onde ele estava e disse: O homem que falou comigo outro dia apareceu novamente. Manoá se levantou e seguiu a mulher. Foi até onde estava o homem e perguntou: Você é o homem que falou com a minha mulher? Sim, respondeu ele. Então Manoá disse: Quando acontecer o que você falou, como é que o menino deverá agir? O que deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: A sua mulher deve fazer tudo o que eu já disse a ela. Não vai comer nada que seja feito de uvas, não vai tomar nem vinho, nem cerveja e não vai comer nenhuma comida proibida. Ela deve fazer tudo o que eu disse. Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor e disse: Por favor, não vá embora ainda. Espere, que nós vamos cozinhar um cabrito para você. Se eu ficar, não comerei a sua comida, respondeu o anjo. Mas se você quiser prepará-la, então queime-a como oferta ao Senhor. Manoá disse: Qual é o seu nome? Nós precisamos saber para poder prestar-lhe uma homenagem quando acontecer aquilo que você disse. Por que você quer saber o meu nome? Perguntou o anjo. O meu nome é um mistério. Então Manoá pegou o cabrito e cereais e os ofereceu numa pedra ao Senhor, o Deus dos mistérios. Enquanto as chamas subiam do altar, Manoá e sua mulher viram o anjo do Senhor subir para o céu no meio das chamas. Aí se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Manoá e sua mulher nunca mais viram o anjo, e Manoá compreendeu que aquele homem era o anjo do Senhor.
Então disse a mulher: nós vamos morrer porque vimos Deus. Porém ela respondeu: se o Senhor nos quisesse matar, não teria aceitado nossas ofertas. Ele não nos teria mostrado tudo isso, nem falado todas essas coisas. A mulher de Manoá deu à luz um filho e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão estava no campo de Dan, entre Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. Então, aqui nessa história, aqui no começo, né, a gente vê que Deus, ele tinha um plano para a vida de Sansão, né? Mas, com o decorrer da história de Sansão, que a gente já conhece, a gente vê que Sansão, em algum momento da sua vida, ele se desviou desse plano de Deus, né? Que Deus tinha para a vida dele. Quero falar a você sobre o primeiro superstar que o mundo conheceu. Imagina, Sansão foi o homem mais forte, né? Então, acredito que ele devia ser um homem muito bonito, né? Devia ter muita beleza, né? Tinha grandes músculos e força como ninguém. Era humanamente imbatível. Porém, ele achou que a sua força era natural e começou a colocá-la acima do poder de Deus. Por que Sansão era tão forte? Era por ele mesmo? Não, né? Ele era forte porque era o dom que Deus tinha dado a ele para ajudar o povo, né, que estava sofrendo tanto naquela época, a se libertar dos filisteus, né? Pôs suas opiniões e desejos acima da opinião de Deus, suas preferências acima das preferências de Deus. Consequentemente, toda a sua força e todo o seu poder desapareceram, né? Aí ali para frente a gente vai ver que Sansão então cresceu, né? Aquele menino cresceu e um dia diz assim: Sansão desceu até a cidade de Tima e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse a seu pai e a sua mãe: eu vi em Tima uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e a sua mãe responderam: por que é que você foi procurar mulher no meio dos filisteus? Aquela gente que não pratica a circuncisão? Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse ao seu pai: é aquela moça que eu quero, é dela que eu gosto. Então a gente vê que Sansão chegou no momento da vida dele que ele acabou se afastando de Deus, né? Porque a gente vê ali nos dizeres, então, que quando o pai e a mãe questionam ele por que ele não escolhia uma esposa, no caso, no povo mesmo de Deus, né? Que tinha as mesmas crenças, enfim. O que ele responde? Que não, que é aquela que ele queria, que era aquela que ele gostava. Então, ele queria do jeito dele, né? Ele não estava querendo a opinião de Deus, era como ele queria, né? E então, ele acabou se casando com essa mulher, né? E ali ele já acabou se afastando de Deus por causa dessa decisão, né? E nós, na nossa vida hoje, será que tem alguma coisa ou algumas escolhas que a gente faz na nossa vida que a gente quer do jeito que a gente quer e não como Deus quer, né? Vocês acreditam que Deus tem um plano para a vida de vocês? Sim, né? Com certeza Deus tem um plano para a vida de cada um de nós, né? Planos diferentes, porque somos pessoas diferentes, né? Então todos nós temos uma missão diferente. Mas eu acredito que o plano maior de Deus para todos nós é a nossa salvação, é o céu, né? Então, assim como Deus tinha um plano muito especial para Sansão desde o ventre da sua mãe, acredito que Deus tem um plano muito especial tanto para mim como para vocês, né? Desde o nosso nascimento, desde a barriga da nossa mãe, Ele tem uma missão. Mas cabe a nós se a gente vai escolher
ser um vencedor, então, né, se estivermos ao lado de Deus, ou se a gente vai escolher os nossos planos, né, e não os planos de Deus, né? Eu e você na nossa vida, será que não estamos fazendo como Sansão, colocando as nossas vontades, os nossos desejos acima da vontade de Deus? Uma criança consagrada a Deus. Antes de ele nascer, um anjo apareceu à sua mãe e disse que ela teria um filho, que em sua cabeça não deveria ser passada a navalha, pois ele seria consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como narizeu, desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Juízes 13:5. Então ele tinha uma missão muito grande, ele ia livrar o povo de Deus, isso era uma responsabilidade muito grande, né? A promessa divina cumpriu-se no tempo certo. Quando a criança nasceu, Manoá e sua mulher deram-lhe o nome de Sansão. A Bíblia diz que o menino cresceu e o Deus eterno o abençoou. Juízes 13:24. À medida que crescia, Sansão ia sendo conscientizado a respeito do seu nascimento especial e de que havia sido consagrado a Deus. Então, desde que ele nasceu, os pais foram ensinando a ele qual era o propósito, né, da vida dele, do nascimento dele, o plano que Deus tinha para ele. Com o passar dos anos, ele se tornou famoso entre o povo de Israel, devido às muitas demonstrações de força física e por muitas vitórias contra os filisteus. Então, ele se tornou um jovem muito conhecido pela sua força, né? Por exemplo, na história de Sansão, ali se a gente continuar lendo, a gente vai ver que ele fez vários feitos, né? Matou um leão, matou 30 homens, caçou 300 raposas, colocou fogo no rabo delas e destruiu plantações de trigo dos filisteus, matou 1000 homens com uma queixada de jumento, estava escondido na caverna de Etã por ter colocado fogo nas plantações e 3.000 homens vieram para o prender. Arrancou o portão da cidade de Gaza e o carregou nos ombros. Então ele fez coisas grandiosas, né, que uma pessoa normal não conseguiria fazer, né? Ele realmente tinha uma força muito forte, muito grande. Então, Sansão era uma pessoa muito forte fisicamente, pelo que a gente vê aqui na Bíblia. Mas, espiritualmente, ele se tornou uma pessoa muito fraca, né? A Bíblia dedica 4 capítulos para relatar a história de Sansão, Juízes 13 até o 16. Essa história teve um início com muitas vitórias, né? É uma história que começa muito bonita, né? Com o anjo vindo falar com os pais, né? Enfim. Mas ela teve um final triste, trágico, né? Ali no meio da história. Por quê? Porque apesar da força física de Sansão, ele revelou uma grande fraqueza. Exatamente no momento em que deveria executar sua missão divina, ele ligou-se aos inimigos de Israel, né? Então, no momento que ele devia continuar realizando a sua maior missão, o que ele fez? Ele se casou com uma filisteia, né? Então, como é que ele ia conseguir realizar o plano que Deus tinha para ele se ele estava se juntando ao povo inimigo, digamos assim, né? Ele não ia conseguir, né? E muitas vezes na nossa vida a gente quer fazer a vontade de Deus, mas a gente quer misturar uma coisa com outra, misturar as coisas que a gente sabe que não são de Deus, embora pareçam boas muitas vezes ou até sejam boas, com as coisas de Deus, e daí o plano não dá certo, né? E a gente tem as nossas consequências lá na frente, assim como Sansão teve, né? Ele não quis saber qual era a melhor maneira de glorificar a Deus. Ele não quis saber se as suas escolhas eram as melhores. Ele não quis saber se as suas decisões estavam sendo a melhor. Ele não quis saber se sua posição o colocaria em vantagem ou desvantagem diante de Deus. Ou seja, ele não estava nem um pouco mais preocupado com a vontade de Deus, né? Isso para ele já não estava importando mais, né? E nós, quando a gente tem que fazer uma escolha na nossa vida, né? A gente já comentou em várias lições da Escola Sabatina que todos os dias, quando a gente acorda, a gente tem que fazer escolhas,
né? Antes de fazer essas escolhas, o que nós temos feito? Né? Nós temos orado a Deus e pedido a direção dele? Ou será que a gente só pede a direção dele quando a gente tem escolhas grandes para fazer? Será que nas pequenininhas a gente também pede a direção dele, né? Então, para a gente refletir, né? Sansão ignorou completamente o fato de que com Deus ele era forte e sem Deus ele era fraco. Ignorou ainda que a sua força não era produto de um cabelo longo, mas de haver sido dedicado a Deus, e ele começou a brincar com o pecado. Então, Sansão era forte por quê? Porque ele nunca tinha cortado o cabelo? Não, ele era forte porque ele foi uma criança que foi dedicada a Deus e a força dele vinha de Deus, porque Deus tinha um propósito para ele, né? Não era por causa do seu cabelo, né? Isso não tinha nada a ver, mas com o decorrer da vida dele, ele acabou esquecendo disso, né? E acabou brincando com o pecado. Muitas vezes, em nossa vida, esquecemos que sem Deus ao nosso lado, nós não somos nada e não seremos vitoriosos. E assim fazemos como Sansão. Nós começamos a brincar com o pecado. E isso é muito perigoso, porque nós sabemos que sem a ajuda de Deus, nós não conseguimos vencer o pecado, né? A Bíblia mesmo diz que nós somos uma presa fácil para o inimigo quando nós não temos a ajuda de Deus, né? E foi isso que Sansão fez. E muitas vezes a gente faz a mesma coisa. Às vezes a gente lê, a gente estuda as histórias dos personagens aqui da Bíblia e muitas vezes a gente julga eles, né? Mas às vezes a gente não reflete que na nossa vida a gente está fazendo praticamente do mesmo jeito que eles fizeram naquela época, né? Só numa época diferente, né? Fisicamente falando, Sansão foi o homem mais forte da terra, mas no domínio de si mesmo, na integridade e firmeza, foi um dos mais fracos. Muitos tomam erradamente as paixões fortes como caráter forte. Mas a verdade é que aquele que é dominado por suas paixões é homem fraco. Patriarcas e Profetas, página 567. Então, às vezes a gente fala, às vezes, das pessoas, né, que elas têm uma personalidade forte. Mas, às vezes, não é uma personalidade forte, na verdade, é não conseguir dominar, né, o seu caráter, seus sentimentos, né, as suas paixões, no caso, ela fala aqui em Patriarcas e Profetas, né. Sansão teve que fazer uma escolha e, infelizmente, ele fez a escolha errada e sofreu as consequências, né? Ele perdeu a força que Deus dava para ele, né? Ao revelar o segredo da sua força a Dalila, ele demonstrou ao mundo como Satanás age no objetivo de excluir o poder e a força de Deus na vida de um jovem, de um cristão. Aí tem algumas coisas que podem ser, né, alguns exemplos, digamos, né? Para alguns pode ser uma mulher, para outros pode ser uma música, para outros pode ser um lugar, pode ser um homem, pode ser uma roupa, pode ser uma revista, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser internet, pode ser celular, pode ser um jogo, pode ser um carro, pode ser várias coisas. No caso de Sansão, foi a sua paixão por Dalila, né? Esse foi o erro dele, né? Na escolha que ele fez e ele teve as suas consequências, né? Depois, ele arrebenta com a sua vida, porque sem o poder de Deus, você não é nada. Sem a influência do Espírito Santo, você é um fraco. Aí aqui tem um comentário bíblico adventista que diz assim: tivesse a cabeça de Sansão sido raspada sem consentimento de sua parte, a sua força teria permanecido. Mas sua conduta havia mostrado desprezo pelo favor e autoridade de Deus, tanto quanto se ele tivesse por si mesmo cortado seus cabelos.
Assim, Deus deixou que ele suportasse os resultados de sua própria insensatez. Então, na verdade, né, o que ela está dizendo ali? Se ele não tivesse permitido que ela cortasse os cabelos, né, ele teria permanecido com a força. Mas, como foi uma coisa que ele consentiu, é como se ele mesmo tivesse cortado, né? E daí a gente vê muito claro que Sansão estava longe de Deus. Vamos lá para Juízes 16, 20. Vamos ver o que ele diz ali no final da história. 16, 20 diz assim: quando ela gritou, né? Quando Dalila gritou, Sansão, os filisteus estão chegando, ele se levantou e pensou, eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado, né? Ele achou que ia acontecer como das outras vezes tinha acontecido e que sempre ele se livrava, né? Mas ele estava tão longe de Deus que ele nem tinha percebido que ele estava longe de Deus, que Deus não estava mais com ele, porque ele tinha se afastado de Deus, né? Então, ele até essa noção ele já tinha perdido. O ato de o Espírito Santo se retirar de Sansão foi uma demonstração de que o poder e a força de Deus não podem acompanhar aqueles que colocam as suas preferências pessoais acima da vontade do Senhor. Quanto mais perto você estiver de Jesus, mais poder terá em sua vida. Quanto mais distante, menos poder terá em sua vida. Então, fica muito claro, né? Que quando nós colocamos as nossas vontades em primeiro lugar, Deus não tem como nos acompanhar. Não é que Ele não queira, mas a gente não permite que Ele nos acompanhe, né? Mas quanto mais perto a gente estiver de Jesus, mais poder a gente vai ter para ser um vencedor, para vencer os problemas, as tentações. Não quer dizer que elas não vão acontecer, elas vão acontecer, porque a gente vive no mundo de pecado. Mas a gente vai ter a companhia de Jesus, né? A companhia de Deus. E quanto mais distante a gente estiver, menos poder a gente vai ter na nossa vida. Tudo vai ser mais difícil, né? E assim como Sansão fez a sua escolha e ele teve a sua consequência naquele momento de perder a força, assim também, quando a gente faz as nossas escolhas, Deus permite que nós tenhamos as consequências das nossas escolhas, porque Ele é um Deus justo e porque é necessário, né? Que a gente tenha o resultado das nossas escolhas, boas ou más, né? Sansão todos os dias tinha escolhas a fazer, e nós também. Deus, o Espírito Santo, nos mostra qual é o caminho certo, a escolha certa, mas não nos obriga a escolher o caminho certo, a decisão é nossa. Mas assim como Sansão, nós também sofremos as consequências de nossas escolhas. Sansão fez muitas escolhas erradas, mas no fim de sua vida ele se arrependeu e orou a Deus. Sansão colheu os amargos frutos de suas más escolhas e decisões erradas. Foi preso, seus olhos foram vazados, ficou virando um moinho e sendo motivo de escárnio dos filisteus até o fim de sua vida. Acho que isso foi um momento bem difícil para Sansão, né? Imagina ele que era forte, destruía, né? Fazia várias coisas, agora lá, amarrado, não cego, né? Os filisteus rindo da cara dele, zombando da cara dele, né? Então foi uma coisa muito triste, né? Então foi a consequência da escolha que ele fez, né? Não era o plano de Deus para a vida dele, mas ele decidiu assim, né? Quando colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus, a vida nunca poderá nos reservar um final feliz, né? Assim como a Lu contou a historinha ali, tem os dois caminhos, o largo e o estreito, né? Trazendo para a história dos caminhos, né? O estreito tem problemas, tem dificuldades, mas ele vai nos levar para o final feliz. E o largo, ele pode ser bom no momento, mas o final não vai ser bom, né? Sansão foi levado para a festa do deus Dagom e colocaram entre as colunas do templo para que as pessoas se divertissem às custas dele.
Sansão pediu para que o deixassem tocar nas colunas, e aí ele orou. Juízes 16, 28 diz assim: Senhor eterno, peço que te lembres de mim. Por favor, dá-me força, só mais esta vez. Deixe que eu, de uma vez só, me vingue dos filisteus, por terem furado meus olhos. O poder de Sansão não estava em seu cabelo, estava na sua ligação pessoal com Deus. Ellen White diz assim: se Sansão tivesse sido fiel à vocação divina, ter-se-ia cumprido o propósito de Deus em sua honra e exaltação. Mas ele rendeu-se à tentação e mostrou-se infiel à sua incumbência, e sua missão cumpriu-se com a derrota, escravidão e morte. Patriarcas e Profetas, página 567. Satanás quer fazer de você um derrotado, como Sansão. Ele quer humilhá-lo, ele não quer que você seja um vencedor. No entanto, os planos de Deus para a sua vida são muito diferentes. Ele quer que você seja um vencedor, um vitorioso. O seu poder está à sua inteira disposição, basta você querer. O que Satanás tem para lhe oferecer é a morte. Jesus lhe oferece a vida. E não é qualquer vida, é a vida eterna, né? Quais as escolhas mais importantes na sua vida? De que lado você vai estar? Então, assim, como Sansão, ele fez muitas escolhas erradas, mas lá no fim a gente vê ali que ele orou, né, de novo e pediu para Deus que Deus desse força para ele mais uma vez, a última vez, né? E Deus realmente deu a força para ele, enfim, né? Então ele se arrependeu e orou a Deus pelas escolhas erradas que ele tinha feito. Então, se até que na nossa vida a gente tiver feito escolhas erradas, ainda dá tempo da gente se arrepender, de a gente buscar Deus, né, e ter uma vida diferente, né, para que nós possamos ser vencedores. Porque Deus não quer que nós sejamos perdedores, mas Ele quer que nós sejamos vencedores e quer nos dar a vida eterna, né? Que nós nunca venhamos esquecer que Deus nunca nos abandona, na verdade nós abandonamos a Ele, né? Sempre está pronto a nos perdoar. Sansão fez muitas escolhas erradas, mas no fim de sua vida ele orou a Deus e Deus o ajudou. Jesus nunca desiste de você, nunca desiste de mim e nem de você. Somos nós que desistimos dele. Então, a minha oração para hoje é que eu e você possamos dizer que a gente já fez a nossa escolha, que é ser de Jesus. Amém. Aí, para finalizar, a gente vai cantar o hino, então, 488. Podemos ver sinais do fim na terra e no mar. Doenças, fome, guerra e dor.
Querido e amado Deus, te agradecemos por mais uma vez o Senhor está no meio de nós. Amém. Obrigado, Senhor, pela mensagem, que nós possamos refletir, que nós possamos entender e, principalmente, que nós possamos praticar em nossas vidas. Por favor, Pai, obrigado por esse momento, nessa segunda hora, que nós possamos ir para casa na sabedoria, na segurança que o Senhor está conosco. Nos guia cada dia, cada momento, e que o restante desse sábado seja abençoado por Ti, conforme seja a Tua vontade. Por favor, Pai, é o que te pedimos, não porque sejamos merecedores de algo, mas é nos méritos de Jesus que nós clamamos e pedimos.